Chegou a caixa multiuso organizadora, o jeito mais prático de deixar tudo no seu lugar. Com 3 bandejas retráteis e compartimentos inteligentes, ela é perfeita para quem busca praticidade e organização no dia a dia. Ideal para ferramentas, acessórios, itens de pesca e muito mais. Feita com material super resistente e design moderno, a caixa multiuso organizadora é leve, compacta e pronta para te acompanhar em qualquer lugar. Garanta já a sua e descubra o poder da organização com estilo.